Olá, pessoal, bem-vindos ao nosso primeiro Plantão Anestésio e aqui um podcast muito bacana hoje sobre a vida do residente, sobre as dúvidas do residente, sobre o dia a dia do residente. Então, se você é residente também, pode participar, pode mandar aqui a sua vontade de vir aqui para o podcast que você vai participar aqui com a gente. Hoje eu vou receber aqui o R2, um R2 que, na verdade, é residente lá de São Bernardo do Campo, trabalha comigo lá, e vai contar um pouquinho da rotina dele, de como está sendo a vida dele como residente, as dúvidas, as angústias e as reclamações da residência também ele vai poder falar. Então, Dr. Guilherme, seja bem-vindo aqui ao nosso podcast do Portal Anestesia, Plantão Anestésio. Muito obrigado. Vamos ver se a gente consegue falar tudo direitinho. Então, né? tá bom. Não, pode ficar bem tranquilo que aqui é um bate-papo para a gente para falar sobre a vida do residente, não só para... Tem muito público que assiste acadêmico, sextoanista, também para entender como que é a rotina da residência. Por que anestesia? Olha, na verdade, quando eu entrei na faculdade, eu não queria anestesia, né? Sim. Eu acho que a gente tem muito pouco contato com o que é a anestesia durante a faculdade toda. Pelo menos onde eu fiz, eu tive um total de 0 contato com anestesista, eu não sabia o que fazia. Eu entrei na faculdade querendo fazer cirurgia cardíaca. Nossa. E terminei o curso, precisava trabalhar para pagar umas dívidas, então fui dar plantão, fui fazer porta, pronto-socorro. E aí também teve o fato de que minha noiva passou na residência e a gente decidiu dividir, esperar um pouco. Então, além de eu precisar trabalhar para pagar minhas dívidas, para me acertar, teve essa questão de que ela também passou e acho que 2 R1 na mesma época ia ser bem difícil para continuar o relacionamento. Então, a gente decidiu dessa forma. E eu acho que foi muito bom eu trabalhar um pouco, ver como que era o mercado, como era o dia a dia de outras especialidades, porque eu acabei trabalhando por mais tempo, trabalhei 4 anos antes de entrar na residência. E tive contato conforme foi passando os anos, fui trabalhando com maior grau de complexidade. Então, eu comecei com porta, comecei com PSF, fiz porta, fiz sala vermelha, e aí tive contato com o pessoal da cirurgia, com outras especialidades, e fui vendo que talvez eu não queria me submeter a uma residência cirúrgica, né? De uma especialidade cirúrgica. E foi quando eu tive muita dúvida do que fazer então. E eu gostei muito de dar plantão de emergência, de tratar os pacientes críticos, de fazer esse tipo de atendimento. E pensei até em fazer urgência e emergência, fazer UTI. E acabei optando pela anestesia porque é uma área que permite continuar, se eu caso quisesse continuar dando plantão de emergência, de UTI, e me abriria um leque maior de opções para trabalhar dentro do centro cirúrgico e tudo mais. E hoje eu tenho um total de 0 arrependimento, fui muito satisfeito com essa escolha. Foi muito bem pensado. E hoje a sua noiva já acabou a residência? Ela fez ortopedia, ela terminou os 3 anos e ela está no R5, está fazendo uma sub de coluna. Tá. Então já está mais tranquila. Já está no outro patamar. Não, tá bom. Isso foi bom. E por que você acha que foi tão importante esses 4 anos assim? A gente fica um pouco mais maduro, obviamente, né? Entrando na residência, a gente tem um foco diferente. Você observa, assim, um foco diferente entre os que não trabalharam e os que trabalharam e entraram mais tarde e os que entraram direto da faculdade? Você acha que existe uma diferença? Acho que sim. Acho que tem um pouquinho... Ainda fica um pouquinho da faculdade nesse cara? Fica. É porque a realidade de mercado de trabalho é bem diferente, né? Te dá uma sandália de humildade muito grande, porque você começa a ver muita coisa
que você não sabe, que você não viu, que você não lembra. Eu acho que eu tive alguns pontos de crescimento, de aquisição de conhecimento que sim, foram muito grandes. O primeiro ano de formado foi um deles. E que eu fui trabalhar, que eu fui pegar a mão, fazer muita coisa, que só a teoria não te resolve. Só, apesar de ter estudado sempre, de ter sempre me comprometido com a parte acadêmica, a parte de estudo, tem coisa que não dá. A gente sai cru da faculdade, sim. A gente sai sem saber muita coisa, né? Você não sai sem saber como é que prescreve uma dipirona. É muito difícil. A enfermeira vem te perguntar, doutor, como que é diluir essa dipirona? E você não sabe, não sei. E é muito ruim. E, assim, te dá pelo menos para mim, serviu bastante, acho que deu muita humildade de entender que você... primeira coisa que eu acho que eu aprendi bastante, assim, o serviço funciona... o dono do serviço não é o médico. O médico geralmente está lá uma vez por semana, principalmente nas emergências, enfermaria, na porta. O médico está lá uma vez por semana, 2, 3 no máximo, e faz o plantão dele e vai embora. Enquanto o pessoal da enfermagem está lá todos os dias. Eles veem os pacientes todos os dias, eles sabem como é que funciona o serviço. Então, isso me deu uma humildade muito grande de entender. Aprender com eles, aprender com a equipe, que o serviço é deles e a gente está lá de passagem. E, assim, isso é muito... acho que isso é uma chavinha que vira muito... Com o tempo. Com o tempo. E a sua expectativa no R1 lá? Você chegou lá no R1 perdido, né? Nos primeiros dias, a gente sabe que a gente vê... Eu sempre brinco que o Residente é aquela ceninha do John Travolta, do Pulp Fiction, né? Que ele fica assim, para um lado e para o outro, né? E eu mandei isso até no grupo dos R1s, né? E aí todos deram risada e falaram realmente que a gente fica perdido. Expectativa e realidade, né? Qual que era a sua expectativa? O que você encontrou de diferente? Olha, na verdade, a minha expectativa era menos sobre o R1, sobre o R2 e mais sobre o final do curso. Eu queria formar, queria ter o título, fazer a especialidade para dar seguimento no meu trabalho. Quando eu entrei, eu tinha ainda bastante esperança, imaginava que eu ia trabalhar com emergência. Com emergência, que você ia voltar para a sala vermelha. Coitadinho. E então eu queria aprender, pegar a mão de procedimento para fazer as coisas, de fazer o manejo dos pacientes críticos. E assim, o primeiro dia do R1, que você olha e você fala que assim, você não sabe montar um soro. Pois é. Você não sabe quebrar uma ampola. Quantas ampolas quebradas, rasgando o dedo na primeira semana, né? Exatamente. Impressionante, né? E o mais legal do R1, né, é o que eu sempre falo, né, pro R1, né? É assim, como se evolui tão rápido de R nada, né, de você entrando na residência para os 6 primeiros meses, né? Nos 6 primeiros meses existe um crescimento e um ganho de conhecimento monstruoso, né, do dia a dia, né? E antes a gente vê isso muito bem. É o que eu falei, você não sabe montar um soro, quebrar uma ampola, não sabe fazer nada, e em 30 dias você já está... já sei aqui mais ou menos